O que mais importa, sem dúvidas, quando o assunto é produção de conteúdo? Segundo as minhas experiências de mais de 5 anos aí imerso em copy no mercado digital no âmbito geral, de anos produzindo conteúdo, vendo palestras de pessoas que produzem há 20 a 30 anos, estudando livros, enfim. O que mais importa, de fato, não é formato mirabolante, não é ficar buscando viralização, sabe? O que mais importa é produzir cada vez mais e cada vez melhor. E por que isso? Quando eu tô falando de produção de conteúdo, muita gente, assim como anúncios também, em anúncios se vê muito isso. Na verdade, em todas as peças que são produzidas, anúncios, páginas, e-mails e tal, sempre existem as pessoas que buscam as coisas da maneira mais fácil. E isso é a maior parte das pessoas, no âmbito geral. E em praticamente tudo que é área da nossa vida. A gente vê o conforto, a gente vê que isso desenvolve o menor esforço para chegar até determinado ponto. E na produção de conteúdo não seria diferente. Então, quando muita gente vem produzir, as pessoas elas ficam buscando fórmulas mirabolantes, maneiras de viralizar, sabe? Que tá junto nesse universo de fórmulas, de templates, enfim. Buscar maneiras fáceis de se construir uma audiência da noite pro dia, estalando os dedos, ter milhões de pessoas para te vender teus produtos e ficar dormindo, sabe? 24 horas por dia, enquanto teus produtos estão ali rodando e jogando dinheiro da tua carteira, sem não fazer nada, trabalhando, sei lá, 1 hora por semana, que nem se vende por aí. E a questão é que se eu olhar real para produção de conteúdo, se eu embasar ele, se eu ancorar ele num negócio digital, um negócio sério, não um promessinha mirabolante que não tô falando. Se eu olhar seriamente para isso, o que pega é justamente essa questão do produzir cada vez mais e produzir cada vez melhor. Dificilmente se tem um resultado relevante com produção de conteúdo, com o que vem junto com a produção de conteúdo, com um período menor do que 2, 3 anos, sabe? Muitos produtores, tu vai pegar aí dentro do digital, pessoas que são mais famosas, o Leandro Ladeira, o Paulo Cuenca, o Pedro Sobral, sabe? E aí tu começa a olhar um pouquinho pra fora, aí tu vai pro Dan Cole, tu vai pro Gary Vee, sabe? E essas pessoas todas elas falam, cara, botar o pezinho na água é papo de 2 anos, de 3 anos, pra te ver se é pra ti, pra ver se tu realmente gosta, sabe? É consistência, é uma coisa que tu tem que ficar fazendo, é volume. Quando tu começa a criar conteúdo, tu tá começando a criar relacionamento com as pessoas. E através desse relacionamento, tu vai criando uma comunidade, tu vai criando vínculos, tu vai crescendo audiência. As pessoas vão te seguindo, vão se inscrevendo nos teus canais, vão querendo participar dos assuntos que tu abre, sabe? Das ideias que tu joga na mesa, sabe? Das propostas que tu traz pra roda. E isso, tu construir relacionamentos, tu construir confiança, que é a base dos relacionamentos, não é do dia pra noite, sabe? Não é do dia pra noite. As pessoas acham que simplesmente tu tem que chegar aqui e criar um canal e fazer 2 vídeos, 3 vídeos e acabou, viralizei e já era. Ou procurar a fórmula mágica e ficar em busca disso. E aí, a maior parte quebra a cara e sai fora. Porque é preciso disciplina, é preciso consistência, é preciso ter os pezinhos no chão e entender como que esse negócio realmente funciona. Sabe, não só vir se aventurar. Porque onde muita gente está se aventurando, tem muito tubarãozão grande que está colocando rios de dinheiro em cima diariamente em anúncios, em tráfego, sabe, que produz com equipe, que tem lá um videomaker, que tem lá uma social media, que tem, sabe, que está produzindo volumes gigantescos, sabe, e jogando aqui dentro da rede. Claro, cada pessoa no seu quadrado, cada pessoa, sabe, conquistando o seu espaço. Mas quem leva a sério, vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar essa analogia de esse jogo, sabe? Mas quem leva a sério essa ideia de produzir conteúdo é justamente essa tecla do cada vez mais e melhor. Porque tudo que a gente se propõe a fazer cada vez mais melhor, adivinha, a gente fica cada vez melhor. Cada vez mais, quanto mais volume eu tenho fazendo alguma coisa, mais eu consigo ter o que a gente chama na matemática de um espaço amostral relevante, uma quantidade relevante de casos para se analisar e saber se alguma coisa está funcionando ou não e onde eu posso estar melhorando aquilo, sabe? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com porcentagem, o que eu quero dizer? Por cento, alguma coisa por cento. E eu não tenho uma porcentagem mínima se eu não analisar um evento, pelo menos 100 vezes.
para ter 1%, entendeu? Então, até mesmo próprias análises de conteúdo, claro que varia de rede para rede, mas no âmbito geral, é legal tu olhar para as métricas assim reais e tu dizer, cara, tá funcionando bem, não tá funcionando bem, vou ajustar aqui o leme aqui do barco a cada 3 meses, sabe? Justamente para estar batendo nesse intervalo aí de porcento, entendeu? Cada 3 meses tu olha, tu realmente muda as diretrizes, mexe um pouco mais abruptamente. Claro que semanalmente tu já tem uma ideia e tal, mas muita gente que mexe com performance, que tá mais ligado a anúncios, a páginas, e-mails, esse negócio mais dinâmico, quer trazer essa ideia pro conteúdo e não cola muito, sabe? Porque o cara do anúncio, ele vai lá, ele bota anúncio no ar, ele só terra muito tráfego e 3 dias depois ele já tá analisando os anúncios, cortando campanha, mexendo, vendo o que que dá, o que que não dá, o que que precisa mudar, ajustar, otimizar. Já no conteúdo não é muito assim. Tu produz uma peça e se tu for olhar para ela no outro dia, analisar as métricas e dizer, olha, não funcionou, de repente tu tá barrando uma possibilidade que tu tá perdendo só por causa do volume que tu não produziu o suficiente. Porque se tu pegasse e tu produzisse aquela peça durante 2 semanas, 3 semanas, de repente, não é o que eu busco nas coisas que eu faço, mas de repente tu até viralizaria alguma, tu teria um alcance exorbitante, sabe? Traria muitos inscritos, muitos seguidores, conseguiria ter resultados muito bons, coisas que tu busca. Então tu tem que dar tempo, tem que produzir volume e cada vez melhor. Só se preocupar em fazer cada vez melhor o conteúdo. Eu, como produtor de conteúdo, aqui como estou gravando esse vídeo para ti, o que eu estou te entregando? Estou te entregando minhas ideias, as minhas opiniões a respeito de determinados temas, direcionamento, sabe? E como que eu posso melhorar minha produção de conteúdo? Ah, Arthur, tu pode comprar uma câmera, melhor, beleza. Tu pode comprar um microfone, melhor, beleza. Isso é percepção de imagem, percepção de valor, ao meu ver. Eu, particularmente, a minha identidade, Arthur, eu sou um cara muito simples. Eu tenho amigos que trabalham justamente com esse viés de imagem e eles falam, pô, Arthur, tu poderia fazer tal coisa, tu poderia comprar uma câmera assim, assim, assado. Olha, se tu olhar o início do canal aqui, eu não sei se quando tu for ver esse vídeo ainda vai estar no vídeo de boas-vindas ali, o primeiro vídeo que eu gravei do canal. Eu gravei com a webcam do notebook, eu não quis esperar, sabe? Eu só tava com esse microfone e gravei direto com a webcam do computador. Ficou uma naba a imagem, parece que eu gravei com uma TechPix. Câmera que eu não vi ninguém utilizando até hoje, mas vi uma penga de propaganda. E fiz do jeito que dava. Isso não me apetece, sabe? Quando a gente tá mexendo com visual, com design, é mais uma percepção de valor da pessoa do outro lado. Comunicação, 70% é visual, mas a base da comunicação são as ideias. Por mais que ela tenha uma representatividade, eita nós, menor, quando a gente está falando de contato imediato, sabe? Mas o que perduram são as ideias, e para mim é isso que importa. E como eu tô te passando minhas ideias, eu produzir melhores conteúdos se fundamenta em eu estudar mais, eu lapidar minhas ideias, eu testar, eu executar coisas e trazer insights relevantes para ti, com base nas minhas experiências, para que tu poupe tempo, sabe? Através do meu direcionamento, através do que eu passo para ti, do que eu tento te propor da melhor maneira possível, sabe? Independente de formato, o conteúdo é uma lista, o conteúdo é um checklist, o conteúdo, sei lá, é um demonstrativo, é uma análise de não sei o que, independente do formato que for. Conteúdo se produz cada vez mais e cada vez melhor. O volume vai me indicar onde que eu posso melhorar, onde que eu posso mudar, o que eu tenho que alterar, sabe? E essa percepção de cada vez melhor vai fazer com que eu afie cada vez mais o conteúdo. E a tendência é que quanto mais eu produzo em melhor quantidade, mais eu vou acertando a mão, vou direcionando e vou crescendo e vou me desenvolvendo com o passar do tempo, sabe? E é essa justamente a questão e a base do que é preciso focar por aqui. Produzir cada vez mais e melhor. E não ficar atrás de fórmula mágica. Até porque que grande relevância que teria o processo de produção de conteúdo se a gente não melhorasse junto com isso, sabe? Porque é muito disso. Tá, se tá aqui para passar as ideias para as pessoas da melhor maneira possível e não evoluir junto nesse processo, ficar estagnado só buscando formulazinha para viralizar e poder vender alguma coisa, para mim é um real desperdício. Não é isso que eu busco e não é isso que eu tento, que eu entrego para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas que vêm atrás de mim, que se inscrevem no canal, que consomem meus vídeos, consomem meus conteúdos, sabe? E não é isso que eu espero das pessoas que eu venho atender, que eu venho trabalhar junto, dar alguma assistência, sabe? Enfim, então a base, não só a meu ver, na minha opinião, como eu disse no início do vídeo,
com pessoas que têm muito mais experiência do que eu, décadas produzindo conteúdo, é justamente isso. Cada vez mais e melhor. E o resto é resto. Cada vez mais e melhor. Assim tu se torna uma pessoa melhor e tu ajuda mais ainda melhor as pessoas que estão na tua volta. E as pessoas que estão interessadas em vir para tua volta, sabe? Porque o relacionamento afunila, a confiança aumenta e consequência disso são as vendas, quando a gente está olhando para marketing. Mas pensando em produção de conteúdo, em propósito disso tudo, o meu vai muito além de só vender algum tipo de produto através de audiência e coisa. É realmente ajudar e saber que eu estou possibilitando com que pessoas se desenvolvam. Estou agregando o desenvolvimento de outras pessoas através das minhas ideias, através do que eu estou cultivando aqui nesse espaço. Tá bom? É isso. Espero que tenha clareado algumas coisas. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, curte e fica aí para cada vez mais e melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau.